Ah, agora sim, agora deu certo. Leandro, tudo bem, Leandro? Opa, tudo bem, senhor? Tudo bom. Gente boa, gente educada. Eu sou muito bom de fisionomia, não esqueço mais. Mas você é muito educado, eu não esqueci. Você tá bem? Tô bem, e você como é que tá? Tudo jóia. Estamos com saúde e tá bom, né? Só ligar agora aqui no escritório. A esposa foi lá buscar o filho, que tá com febre. Mas não tem jeito, é virose, comida. Isso é do dia a dia, né? Acontece. Ontem eu vi uma pesquisa que Eu tô. fiquei preocupado, Leandro. Tá todo mundo ingerindo plástico, né? Os alimentos, carne, peixe, tem tanto plástico que tá no ar. Essa pesquisa revelou que daqui 100 anos vai ficar pior. Quer queira, quer não queira, você tem plástico dentro de você. Meu Deus. Hoje você falou de filha, eu tô meio preocupado. Hoje a minha tá indo pra São Paulo. É, mas ela veio passear? Ela. Não, ela vai fazer a biometria É. e tirar foto por um visto. Ela tá indo fazer um intercâmbio no Canadá. Ah, tá. Daí tô meio preocupado, nunca saí de casa sozinho. Eu sei. Mas não fica Daí, não, viu? O que precisar de mim, nós estamos aqui em São Paulo. Vai dar tudo certo, mas qualquer coisa que precisar, você avisa pelo WhatsApp do escritório. O que a gente puder fazer por você, a gente está aqui. Então, estamos em São Paulo, pelo menos para ficar maravilha, mais fácil o acesso e tudo. Né? Mas vai dar tudo certo, já deu. maravilha. Só proteção. Acredito que sim. É. Beleza. Doutor, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque assim, É. a nossa registradora, ela é muito complicada, sabe, lá em Catanduvas. E daí aquela peça que a gente redigiu juntos lá, É. eu tive algumas experiências enquanto a minha regularização administrativa, que vinha alguns mandados para mim, a gente não conseguia ter êxito no registro dos mandados. Tá. E aí eu fiquei meio encucado, assim, com relação principalmente a eu não dizer quais são os imóveis que eu estou escapindo, né? Tá. E aí eu não citar ou não colocar, fazer menção e tal, se eu preciso ou não das pessoas que são como é que eu digo, os proprietários tabulares, né? E outra coisa, eu não mencionar a Copel, no caso, que é a empresa que adquiriu isso lá na época, né, que é a dona de parte lá do reservatório e que adquiriu essas áreas remanescentes, porque a Copel ela é confrontante, porque o reservatório é confrontante da área, então ela vai ser citada de qualquer forma, né? O uso capião é uma ação declaratória. Não dá para fugir da citação. Por mais que ela não tenha réu, não dá para fugir da citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos. Né? Tem a ação dos campeões que tem 12, 15 confrontantes, porque bateu parede com parede confrontante. Muitas vezes nós se preocupamos muito de achar esses confrontantes. Inclusive o réu, né? O réu de mentirinha, que eu falo porque não tem réu de campeão, que é o último proprietário da matrícula ou seus herdeiros. Então a gente se concentra muito nisso e a peça fica aquela peça cheia de confrontantes, cheia de réus, né? Ou os últimos proprietários seus herdeiros. Isso não é necessário, na prática não é necessário. Por quê? O processo de uso capião, naturalmente, ele tem que ir para o cartório. É obrigatório ir para o cartório, inclusive. O juiz recebe, pede para emendar o que ele acha que tem que emendar, com o conhecimento dele subjetivo, e aí vai mandar para o cartório de registro de imóveis competente. O cartório vai fazer o quê? Ele vai fazer o levantamento. Ele é obrigado a apresentar um relatório, cartório de imóveis, o relatório dizendo, os confrontantes desse imóvel são fulanos, e os últimos proprietários ou os seus respectivos herdeiros são ciclanos. E aí o que a gente normalmente faz? Segue o que o cartório falou. O fator de apresentar ou não apresentar, eu não gosto de apresentar. Se você vê nas minhas peças, eu não apresento, porque o curso natural do processo é passar pelo cartório e a gente apresenta, muitas vezes o cartório não concorda, o juiz abre prazo para se manifestar, a gente acaba atrasando o processo do uso capião. Pouca coisa, mas acaba atrasando. Mas quando a gente tem essas informações, aí posso incluir, não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, o juiz vai pedir para seguir o cartório. Se o cartório entender que tem um outro confrontante, um outro que seja proprietário, o ideal é você pedir para emendar. Né? O juiz vai pedir para emendar, para um lapso constou fulano, mas conforme o relatório do cartório é ciclano. Então, o não colocar é um costume meu realmente. Né? Na prática a gente percebe que isso ajuda. Mas se você quer colocar porque se sente à vontade, manda ver. Porque tem peça aqui que... Que relativo a isso é justamente o que eu vi. E assim, na prática do que eu percebi desses processos, é que o juiz
Ele fica insistindo, o cara fala assim, olha, não tem matrícula esse imóvel. O juiz fala, apresente a matrícula do imóvel. E o cara fala, não tem, apresente, sabe? Coisa assim de ida e volta, e que eu tenho certeza que o advogado foi falar com o juiz, sabe? Eu sei. E daí o juiz falou assim, não, beleza, tá lá, beleza, não tem matrícula. Depois de 3 vezes o cara pedindo matrícula, sabe? Então eu tenho certeza que o cara foi ter que ir lá explicar para o juiz pessoalmente o que estava acontecendo. Doutor Leandro, Então, você sabe que essa é uma visão... Eu sei. E essa é uma visão minha aqui no escritório. Eu falo para os alunos, mas tudo tem exceção, né? Eu mesmo, quando eu advogo num lugar estranho, eu dou uma analisada do perfil do juiz. Se eu percebo que o juiz ou a juíza é muito atrapalhado, eu mudo de ideia e coloco, né? Isso acontece muito, quer ver um lugar que eu costumo usar? Tocantins. Por quê? Muitos juízes de Tocantins, ou os assessores, que a gente sabe que muito juiz não julga mais nada faz tempo, nem no fórum vai, né? Mas muitos assessores fazem o quê? Incluir o réu. Os campeões não tem réu, meu Deus do céu. Tá claro isso. Aí o que eu faço? Importante informar que os campeões não têm réu, porque é uma ação declaratória. Mas para evitar qualquer debate, requer a inclusão do réu, né? O réu tal, segundo a matrícula. E isso em relação aos confrontantes é a mesma coisa. Quando eu vou advogar em Tocantins, né, que eu sei que já caiu com aquele juiz que é problemático e é juiz de vara civil, julga tudo, quem faz tudo se atrapalha, que eu faço aqui? Que é o caso de vocês, que é o caso do doutor Leandro. Eu já incluo, porque eu sei que o juiz às vezes nem está sabendo, é o assessor, a assessora que cobra um réu na ação, porque tudo para ele tem réu. E a gente não vai entrar nessa discussão, porque não vale a pena, a gente quer ganhar ação. Então, doutor, se o doutor se sente mais seguro, manda ver. Eu apoio sim, porque em caráter de exceção eu também faço isso aqui no escritório. Não é o certo, não é necessário, mas quando o juiz do outro lado é ruim, julga tudo, é vara civil, vara única, talvez compense fazer assim, só para mostrar e evitar qualquer pedido de emenda por ignorância do juiz, né? Então, vale a pena sim. Eu tenho aí dúvidas em relação a isso, né? Tipo assim, como que eu coloco? Porque, por exemplo, eu tenho a vara aqui, vara de Catanduvas, ela vem do terceiro ofício de Cascavel, que vem do primeiro ofício de Cascavel, né? E eu tenho matrículas que ainda estão no primeiro ofício de Cascavel, que nunca chegaram a Catanduvas, tá? E eu não sei, porque aí eu tenho a titulação de INCRA. Sabe aquelas titulação do INCRA que são assim, titulo fulano de tal, e aí não tem nem o nome da mãe do cara, nada, assim, nenhuma informação. E a matrícula, pela lei, não pode ser aberta sem algumas informações básicas, né? Verdade. Seria, né, tipo, pelo menos ter o nome da mãe, o CPF do cara, para identificar que é aquela pessoa, né? E aí a nossa registradora ali não abre a matrícula assim. Então eu precisaria fazer uma costura, e o juiz não sabe. Então o que ela falar para ele, ele vai entender como verdade. E outra coisa, o doutor Leandro, o doutor tem duas situações aí, né? A gente sempre pensa positivo, mas primeiro, é vara única. O juiz julga de tudo, é um juiz é meio atrapalhão. E o cartório local também não é daqueles cartórios mais atualizados, é conservador. Então, pensando nisso, nossa, se o doutor se sente mais à vontade, coloca lá quem o doutor acha que é confrontante, segundo o cliente, e vai embora. Como o réu nunca entra confrontante, né? Esse confrontante, o confrontante é confrontante, confinante, mas o réu de mentirinha, se o doutor quer colocar na peça, aí sempre quem consta na matrícula como último proprietário. Aí o ideal é o cartório informar que faleceu e traz os herdeiros, entendeu, Eduardo? Uhum. Mas a minha dúvida é assim, como que eu faço para que o cartório seja obrigado a registrar, tipo, como é que eu faço como é que vai trazer aquela matrícula para registrar a parcela que eu estou tirando daquela matrícula pelo uso capião, sabe? É isso que eu não consigo entender. Vamos dizer lá, eu estou uso capião, sei lá, 100 mil metros, uma matrícula que tem 200, que está lá no primeiro ofício e que não tem dados nenhum. Então eu vou precisar levar essa matrícula, precisar que o juiz determine que leve essa matrícula para o primeiro ofício para o ofício de Catanduvas, provavelmente de Catanduvas, e que ele determine que se abra a matrícula e que se extraia dali 100 mil metros quadrados para abrir lá na outra matrícula única que vai da Eu faria isso. Por quê?
nós sabemos que tudo é muito confuso, ainda mais dependendo do juiz, da juíza, do cartório, tudo é muito confuso. O que eu procuro fazer aqui no escritório? Até conversei sobre isso hoje com as advogadas aqui, com o pessoal. O doutor escreve muito bem, tenho certeza, porque fala muito bem. Pede desse jeitinho. Que nem tem um pedido aqui do uso capião, até acho que nós falamos no fazer a peça, acho que nós falamos. Parece bobo, mas faz a diferença. Requer a procedência da ação de uso capião para que seja feita uma abertura de uma nova matrícula, caso não entenda o cartório, que seja registrada a sentença com efeitos originários. Ou seja, nós estamos pedindo, juiz, a gente quer que o cartório abra uma matrícula. O cartório, a gente quer que se abra uma matrícula nova, para não ficar aquela matrícula suja. Então, eu acho importante, para evitar confusão, fazer tudo mastigadinho. Nesse caso também, como nós temos uma confusão de cartórios, né, de questão de troca de competência, essa situação, é importante explicar sim. É importante explicar sim, de forma bem didática e bem separada, num tópico específico. É importante sim. Hoje eu fiz uma peça hoje aqui que eu coloquei do princípio da cooperação. Excelência, esse tópico foi criado só para tirar dúvidas. Contexto 1, aí eu tirei dúvidas de uma situação de um ponto da matrícula. Contexto 2, aí eu expliquei que era a fração ideal de uma área maior. Então, o doutor pode usar isso, né? Pelo princípio da cooperação, requer explicar melhor algumas situações. Aí, situação 1, situação 2, situação 3. Dá para fazer isso dentro da peça, inclusive, entendeu, doutor? Sim, então, é esse detalhamento que eu tinha mais ou menos pensado em fazer, mas assim, ela vai se tornar uma peça bem extensa, né? Porque são 20 matrículas, 19 matrículas envolvidas, né? O ideal é que não ultrapasse ali 15 folhas, senão ela fica muito pesada, cansativa. Mas se também, doutor, não tiver jeito, eu sou a favor do projeto PET 10, que é aquele projeto que a gente tem que fazer 10 folhas, o juiz 10 laudas, para todo mundo tentar não ultrapassar 10 laudas, para a gente ter menos papel e mais eficiência. Mas tem casos que não dá. Esse caso é complexo. Então, mesmo que o doutor tente deixar mais enxuto, não é possível. Então, manda ver. Uso capião é forma originária de propriedade. Deixa claro isso, que é uma ação que o doutor quer o quê? Consertar um vício registral, quer sanar uma questão também de desmembrar uma área, quer sanar uma questão registral porque existe uma confusão em relação aos cartórios que foram competentes pelaquela região. Então, dá para trabalhar muito bem a peça. E talvez um tópico que o doutor abra, esclarecimentos preliminares com base no princípio da cooperação para ajudar, né, para facilitar o julgamento, talvez uma folha, 2 folhas, o doutor já consiga falar, esclarecer, entendeu? Sim, entendi. Eu tinha mais ou menos programado, mas não tinha colocado muitas informações, tinha só colocado o nome Quer ver? dos proprietários, dos proprietários tabulares, tinha colocado uma descrição resumida do imóvel, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui, Achei. A peça que eu fiz ontem, uma peça é um imóvel na Bahia. E esse cartório é muito ruim. E o juiz é um juiz que julga até criminal, doutor. Até criminal ele julga. Não, o nosso também, julga criminal também. O cara faz tribunal do júri, faz tudo. É um absurdo, né? E o pior, o cara não conhecia regime de bens. Olha lá. Teve uma divergência lá entre o tabelião e a registradora, e aí ela veio me perguntar o que eu achava. Então, assim, o tabelião, ele coloca assim, o comprador, então, aliás, o vendedor é o fulano, com a anuência da sua esposa. Ela falou, o que você acha disso, né? Eu falei, se eu que estivesse comprando esse imóvel, eu não ia aceitar. Eu ia querer que a esposa constasse como vendedora, para não ter nenhuma alegação que ela não recebeu a parte dela. Pode ser que, vamos dizer assim, uma discussão universitária, até caberia você ver se pode ser anuente. Na lei fala com anuência, então tudo bem. Mas, para a segurança jurídica, eu acho que os dois têm que constar como vendedores, né? E aí você consta, inclusive, por exemplo, na DOI. Como é que ela vai gerar DOI se ela não é vendedora? Como é que vai gerar DOI para ela? Né? É uma coisa que se complica, uma situação simples. Para quê? Não, complica mesmo, verdade. Complica, né? Besteira. E aí o tabelião ficou insistindo e suscitou dúvida, porque ela recusou. E aí o juiz nem leu, foi o assessor que fez, né? E aí deu um ganho de cálculo pro tabelião lá na dúvida. E aí depois ela foi lá conversar com ele falou, puxa, é verdade e tal. Aí ela foi explicar e ele não entendia que a comunhão parcial,
a pessoa é meieira e tal, ele, sabe, ele achava o seguinte, que se o cara comprou, o imóvel é dele. Um juiz do Paraná, né, vamos dizer assim, é um estado que tem assim, um certo glamour. Assim, verdade. Né, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, quer queira, quer não queira, são, né, as referências, né, doutor? Não é? Meio que a elite do judiciário, né? E aí você vê que um cara desse passou no concurso e o cara não sabe. É assustador. Nossa. Por isso, na graduação de Direito, muitas vezes o aluno, né, do Direito, ele tem aquela visão, juiz, um Deus, e rapidamente você percebe que é o contrário. Infelizmente tem os bons profissionais, mas a maioria é mal preparado, tem problema de depressão, nossa, a ansiedade, ou seja, os problemas que a gente tem também na advocacia, eles têm mais ainda, né? Nossa, tem vários colegas juízes que tiveram vários problemas. Tem um juiz, eu chegava para gravar à noite, eu só gravo à noite a aula, eu dou aula à noite, porque de dia tem que estar no escritório. Eu cheguei para gravar, o olho sangrando. Aí eu falei, doutor Alberto, quanto tempo você está gravando aí? Cheguei 7 horas. Eu falei, mas agora é 7 horas da noite, 19 horas. Você ficou gravando das 7, fiquei. Mas por que é isso, doutor? Vou ser sincero, é ganância, né? Porque o professor ganha, essa instituição paga bem, né? Então paga uma hora a aula considerável. Poxa, grava um pouquinho cada dia, você entrega uma aula de qualidade, você não judia da sua saúde, mas a ganância, vou gravar, dinheiro. E o fórum? Quem tá lá julgando? Eu fiquei pensando, mas não falei, né? Sim, mas é bem assim mesmo. É assustador, é assustador. E a gente vai perdendo esse negócio com os juízes, né? E depois aí tem muitos juízes na internet, são né? ótimos, né? São ótimos, né? O problema que eu vejo é que é uma piazada que, eu não sei se talvez não pense ter piazada, né? Meninos, né? Os meninos são uns meninos muito jovens, que eles não tiveram nenhuma experiência de vida. O primeiro emprego do cara é ser juiz. Então, e o mais, doutor, e o mais assustador agora, alguns deles, eu acho que a fama mexeu tanto com a cabeça deles, que eles estão pedindo exoneração. Tá certo que o CNJ forçou eles a fazerem isso, né? Não é da vontade deles, que eles não largariam, não. Mas muitos estão largando para falar, vou fazer a docência privada. O doutor falou tudo. O primeiro emprego do sujeito é juiz. Ele vai ensinar o que na advocacia? Se na advocacia, dentro do fórum, você é assim, e o advogado, nós somos assim, porque a gente sofre 1 real por dia, né? É assustador. E cursos caros, e fazem aquela divulgação, e investem muito dinheiro, patrocinado. Você vê o nível da advocacia, mas acho que é o nível de tudo, né, doutor? Você viu que eu tenho uma ação aqui de um coach, um dos coaches mais famosos, né, do Brasil. Ele aparece no Instagram com foto de avião, carro, helicóptero. Comprei um avião. Doutor, ele tem uma ação de despejo, o cliente ele é o proprietário do imóvel, ele não paga aluguel, vai para 14 meses, sem pagar aluguel, de uma mansão aqui em Alphaville. Não paga. Pagou 2 aluguéis no começo, não tem mais condições de pagar. Ele alega isso na defesa. E fica vendendo na internet. É assustador, né, doutor? É assustador. O bem sempre vence, mas a internet trouxe muita coisa boa, mas muita coisa ruim, né? Para os nossos filhos também, né? Verdade. Doutor, manda ver, faz isso. Eu queria compartilhar aqui, se não tiver problema, só para eu mostrar um modelo que eu tinha feito para ver se esse modelo de repente poderia ser usado, né? Vamos sim, vamos lá. O que eu poderia melhorar nisso aqui. Tá bom. Fica à vontade, doutor Leandro. Ganhou um amigo aqui, mais que o professor ganhou um amigo aqui. Puxa, legal. E gostoso, fico feliz, parabéns. Porque eu trago, doutor, muitas vezes as questões práticas. Mas como você reside na cidade, você conhece o perfil, é isso, cada caso é um caso. Como aqui, né? Eu até separei a peça aqui. Essa peça eu fiz o quê? Eu abri um tópico das explicações necessárias para facilitar o julgamento. Princípio da cooperação. Aí eu trouxe situação 1, expliquei melhor. Situação 2, situação 3. E eu fiz isso em preliminar, antes dos fatos. Por quê? Porque eu sei que é um juiz atrapalhado, é um juiz que é o que o doutor falou. Sim. Doutor, quem julga tribunal do júri, como que vai entender de tudo? Pelo amor de Deus, né? Que vai entender de tudo, né? Advogado, né? Aquele advogado, você olha a porta do cara, tem tipo 20 especialidades. E você vai ver no escritório tem só um advogado, você pensa, quem faz tudo isso? Né? Quem que faz tudo isso aqui, né? O cara entende de direito ambiental, direito previdenciário, criminal, o cara sabe tudo. Sabe tudo, é assustador. É assustador. A gente se bate quando é uma área só, você ainda tem dúvidas. Com certeza, já sofremos, né, doutor? Pois é, imagine em várias áreas, né?
Ó, o modelo que eu tenho, tá vendo já a minha tela? Já vou liberar aqui, ó. Vai aparecer para você também, ó. Pum, liberou. Ó. Pronto. Aí então eu tenho aqui eu escrevo um dos imóveis, né? São diversos. Aí eu coloquei uma descrição do imóvel, coloquei o número da matrícula, né? Do qual cartório que é, e que do imóvel eu pretendo escapir uma área X, né? Legal. Que não necessariamente é a área total. Aí eu descrevo quem são os proprietários tabulares, e aí eu descrevo assim: comprador sem registro, através da escritura por complemento lavrada no dia tal, serviço da cidade tal, adquiriu, né, a empresa adquiriu toda a área remanescente da cidade da matrícula dos proprietários tabulares. Ou seja, o que eu estou querendo contar para o Gito, quando eu quero contar é o seguinte: ó, esses caras aqui não tem mais nada a ver com a história, esse cara aqui comprou tudo. Aí eu tenho muita dúvida em cima disso, porque tem que citar o proprietário tabular, mas eles não têm mais nada a ver com a história, sabe? Essas dúvidas que eu tenho. O que eu faria nesse caso? Como o doutor já conhece o perfil do juiz da cidade, e estamos falando com muito carinho, muita verdade, né? É um juiz que faz até tribunal do júri, ou seja, não só ele, mas toda a equipe, a tendência de errar muito, errar feio, é grande. Então, faz isso sim, doutor. Além dessa situação, eu só queria entender onde o doutor encaixou isso. Qual que é o tópico desse A? Deixa eu ver. Assim, ó, 12 imóveis, proprietários tabulares e comprador. Eu coloquei o que é mesmo. Tá. Aí eu coloquei assim, ó, os imóveis objeto da estação, em sua maioria serão usufruídos parcialmente, os quais formarão 2 novos imóveis, conforme levantamentos técnicos com coordenados já referenciados anexos a essa inicial. Para melhor compreensão, estão divididos em tópicos a qualificação do imóvel, os proprietários tabulares, a compradora e os dados do instrumento pelo qual foram adquiridos pela empresa. Legal, gostei do tópico. Acho que o tópico de cima qual que é? Vamos subir um pouquinho? Só que eu coloquei lá em cima. Eu, na verdade, assim, ó, eu tinha feito isso aqui, daí a gente fez uma outra, né? Tá. E aí a gente modificou. Deixa eu pegar lá a outra. A outra a gente abriu vários tópicos diferentes. Deixa eu dar uma aumentada aqui, que ela acho que tá pequena aí para vocês visualizarem. Tá. Então daí a gente pegou aqui, ó. A gente fez a qualificação, colocamos o nome, fizemos o preliminar, ó, prioridade da tramitação, pré-questionamento. Do agendamento da audiência, agendamento no escapião, legal. Isso, tá? Por falar nisso, a gente tem que dizer se a gente tem interesse na conciliação ou não, né? A audiência de conciliação, no primeiro momento no escapião, é incompatível. Tá. Por que ela é incompatível? Porque a ação do escapião é declaratória, você não está brigando com ninguém. Então você só está pedindo o quê? A homologação do direito do seu cliente, porque tem a posse, posse pacífica, pedidos domini. Então, o pedido da audiência de conciliação, em regra, não tem que ocorrer, é incompatível, igual a ação de interdição. Não cabe conciliação porque o interditado não pode falar, eu quero fazer um acordo, né? Um exemplo, né? Então, sim, não pode. Então, só pode fazer um pedido de uma audiência de conciliação, se manifestar, se de fato alguém se habilitar, se opor